Boa tarde. Conforme previsto, hoje às 14 horas estamos começando uma nova live aí sobre a educação brasileira. Hoje testando duas frentes, o Instagram pessoal meu e o Instagram específico para educação, que é um outro usuário que eu tenho, chama Educação em Foco. Okay? O tema de hoje é o Índice de Desenvolvimento da Educação, Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira, o IDEB. O IDEB foi criado entre o primeiro e o segundo governo do atual presidente Lula e ele tinha como finalidade avaliar a qualidade da educação. Ok, eu tenho sido bastante crítico em relação ao IDEB, mas não sou crítico com a criação do IDEB, porque não é possível evoluir se não tiver indicador de desempenho. A nossa vida é assim que funciona. Então, ao criar o IDEB, um grupo de educadores se debruçou sobre o tema e provavelmente pesquisando outras realidades no mundo, outras soluções, desenharam o que seria a nossa avaliação da educação básica brasileira. Então o IDEB foi construído por um grupo de educadores que avaliaram como que a nossa educação está e como ela estará. E o interessante é que, em primeira análise, quando você vê o IDEB, você critica. Por quê? Poxa, mas é uma prova, antes era a SAEB, uma prova Brasil, aplicada para jovens na 5ª série, na 9ª série ou 9º ano e 3º ano do colégio. Prova de quê? De matemática e de língua portuguesa. Então a crítica primeira é, poxa, mas só avaliar matemática e português avalia efetivamente a educação? É suficiente? E aí, quando se aprofunda a leitura sobre o tema, você vê que os educadores não fizeram uma análise vazia. Fizeram uma avaliação de que, com a matemática, você avalia a capacidade de raciocínio do estudante, a capacidade de resolver pequenos problemas cotidianos, de estar preparado para entender os aspectos relacionados às áreas de exatas, o lado científico da nossa vida. E a língua portuguesa não podemos ter analfabetos funcionais. Nós temos que ter pessoas que conseguem interpretar texto, conhecem as regras gramaticais, conseguem se comunicar tanto ativamente como passivamente. Porque eu posso até ler alguma coisa, se eu não sei o que significa, não é suficiente. Eu entendo o que as pessoas falam, as palavras, mas não sei o que significa. Ou não sei montar uma frase com as diversas características que tem que ter uma frase para me fazer entender. E na avaliação dos educadores, as pessoas que vencem essas duas barreiras aí do conhecimento têm facilidade nas outras. Então, por exemplo, se uma criança é alfabetizada até os 7 anos, a partir dos 7 anos, quando ela entra na escola de 1ª a 5ª série, e ela vai ser estimulada nas diversas áreas do conhecimento, se ela tem uma boa alfabetização, ela lê e entende. Isso faz com que ela incorpore o conhecimento. Se ela vai ser estimulada a desenvolver
o raciocínio por meio da matemática e tal, ela está enxergando tudo. E aí você pode questionar, mas ainda acho pouco. Aí quando você vai aprofundar o conhecimento, existe uma prova internacional, o IDEB internacional, chama PISA. A sigla, o nome não me interessa muito, mas é uma prova. E aí, aprovado pela OCDE, a Organização de Desenvolvimento e tal, Econômico, e o PISA também é uma prova aplicada, que seria o equivalente ao 9º ano nosso, né? O IDEB é avaliado na 5ª série, 9ª série e 3º ano do colégio. O PISA é uma avaliação para o 9º ano, mais especificamente para jovens com 15 anos de idade. Por que 15 anos? Porque com 15 anos é esperado que todos os jovens tenham atingido a determinada 9ª série e aí tem um grupo de conhecimentos que são necessários para ingressar no ensino de 2º grau. E aí o Brasil é um dos 70, cada ano muda, era 70, parece que cresceu já, tem 80 países que participam ou mais do PISA. E no PISA também é avaliada a matemática. A língua de cada país não é a parte gramatical que é avaliado, é a interpretação de texto, porque eles querem avaliar a capacidade do jovem em entender o que está acontecendo à sua volta. E acrescenta um item a mais, que é ciências básicas. Então, se a gente for olhar para a educação, essas 3 avaliações fazem com que seja possível ver a tendência dos alunos nas áreas de exatas com a matemática, nas áreas de biológicas e ciências em geral com as ciências. E as 2 áreas juntas englobam as áreas científicas. E aí, formações da área de engenharia, de medicina, biologia, encaixam nesses 2 conhecimentos. A língua portuguesa é a base para transitar por todos os aspectos da vida. Certo? E a prova do PISA é uma prova que avalia o desempenho em situações. Então, a prova, é interessante entrar na internet e pesquisar prova do PISA. E são problemas, situações que são colocadas para os alunos usarem seus conhecimentos e chegarem a conclusões. Okay? Então, o IDEB tem toda a possibilidade de ser uma ótima ferramenta de avaliação, porque tem um PISA, que é internacional, que incrementa as ciências. Então, se a gente fosse criticar hoje, depois de conhecer melhor, a gente criticaria que falta no IDEB ciências. Então, vamos acrescentar ciências no IDEB, que o IDEB passa a ser equivalente aí, em termos de avaliação, ao PISA. Okay? E na 5ª série eu estaria preparando meus alunos para verificar o desempenho deles, para chegar no 9º ano e prestar de novo o IDEB e depois o PISA também. E aí eu tenho condições de ver se o nosso estudante está nivelado com estudantes do resto do mundo. Tá? Características. No IDEB tem uma crítica pesada que eu faço. Né? Primeiro, o IDEB não é simplesmente uma prova de matemática, uma prova de português e a nota que você tirou é a nota que você tem. Não. Em cima de teorias de nivelamento, de posicionamento, depois que é feita a prova, é feito um nivelamento, né, aplicado uma curva estatística lá, e nivela ajustando os números. Então, se o desempenho geral foi muito baixo, quem teve um desempenho mais alto sai fora da curva, porque é normalizado aquilo. Okay? Então, essa é uma crítica.
Eu acho que a vida não é assim. A vida é bem mais absoluta. Você vai prestar um concurso público, vai fazer um vestibular e tal, fora o Enem, que uma outra live eu vou avaliar o Enem, mas a vida ela é muito mais direta. É a nota que você tirou que vale. Não tem ponderação, peso, isso aí é coisa para facilitar para alguns, tá certo? E essa facilidade acontece no momento em que as pessoas têm que ser desafiadas, porque ela vai chegar lá na frente na competição efetiva do mercado de trabalho e não vai ter nada relativo, vai ser absoluto. Ah, não fui tão bem, mas é que... não tem isso. Vai ser selecionado aquele que tiver melhor desempenho. Ok? Então essa é uma crítica que eu tenho com o IDEB. E mais uma. Depois que tem essa nota normalizada de matemática e português, vão verificar qual o índice de aprovação que tem na disciplina de matemática e português naquela determinada escola, sei lá, naquela sala de aula. Esse é outro problema. Por quê? Como a gente vem já há algumas décadas com a aprovação automática, a progressão automática, então esse índice de aprovação é uma coisa meio mentirosa. Porque não quer dizer que a pessoa passou porque teve desempenho. Não é certeza que porque passou de ano teve desempenho. Então, esse índice acaba mascarando mais ainda o resultado do IDEB. Mas espera aí. Então o IDEB não presta? Presta? Maravilhoso. Conhecendo essas regras todas, essas falhas, que a falha é sempre no sentido de tentar melhorar, o IDEB é um indicador para ser usado. Mas daí vem uma outra crítica. E essa é a mais contundente que eu tenho em relação ao IDEB. E qual é essa crítica? É o seguinte, quando eu tomei conhecimento do IDEB, eu tinha a área de ações educacionais no FNDE, eu era diretor. E eu via que o país tinha leis para tentar garantir, né, que cada aluno em qualquer parte do país tivesse um mínimo de recurso disponível para receber educação. Tentar, porque sempre vai passar pela mão de administradores incompetentes, que não usam adequadamente, administradores mal intencionados, que não fazem o dinheiro chegar na educação. Ah, mas isso acontece? Tanto acontece, né, que existe hoje no governo federal o Programa de Dinheiro Direto na Escola, PDDE, em que o governo distribui per capita diretamente para o grupo de pais e mestres das escolas, direto, sem passar pela prefeitura, um dinheiro para pequenas manutenções, pequenos gastos. E quem gerencia é o grupo de pais e mestres ali que administra esse dinheiro. Por quê? Não precisaria isso se o dinheiro que está sendo mandado para as prefeituras chegasse adequadamente nas escolas. Como não é verdade, o governo tenta resolver isso levando dinheiro direto para a escola. Pouco, mas para fazer uma manutenção numa impressora, um vidro quebrado, pequenas manutenções, e é gerenciado por a sociedade civil. Certo? Então, se tenta fazer isso por meio do Fundeb, por várias coisas. E eu vi o seguinte, existe dinheiro que tenta chegar igual em cada escola. Existe o indicador. Como que essas duas coisas funcionam? Eu comecei a chegar à conclusão primeira de que não havia relação. Quando minha equipe fazia auditoria dos programas de alimentação escolar, transporte, dinheiro na escola, livro didático e outros programas,
não existia uma correlação para verificar qual estava sendo o desempenho do IDEB daquela cidade ou daquelas escolas que eram visitadas. Então eu falei, pô, se tem um indicador, eu quero mudar essa realidade, e quando a gente for fazer auditoria do uso do dinheiro, monitorar esse dinheiro, vamos identificar as melhores práticas, quem está efetivamente usando o dinheiro e está melhorando a educação, para a gente estimular, para dar exemplos. E aquele que estiver recebendo a mesma quantidade de dinheiro e que a educação está mal, a gente chamar para dar explicações do porquê que está recebendo o recurso e a educação está ruim. E aí eu peguei e fui estudar o IDEB. E por isso que eu passei a conhecer o IDEB. E aí numa reunião com o INEP, diretores do INEP e funcionários do próprio FNDE, eu coloquei minha ideia de criar uma régua de avaliação, em que eu teria distribuído a nota do IDEB e a variação desse IDEB ao longo do tempo. Para quê? Para justamente verificar os 25% ali das escolas, das 40 mil crianças estudando, né? Os 25%, das 25% de municípios, 5.500 municípios, 139 mil escolas, se não me engano. Os 25% que eram referência, porque ou tinha o IDEB acima da meta estabelecida, ou tinha o IDEB crescente. Não tem a meta ainda, mas ele pulou 50% da última avaliação em 2 anos. Em 2 anos ele pulou 50%. Então esses eu vou estudar, ver as melhores práticas e vou distribuir para os outros 75%. Olha, quem atingiu, atingiu por causa disso. Então, se você não está seguindo esse caminho, mude, siga esse caminho que tem mais possibilidade de sucesso. E os 25% com pior desempenho, esse precisa de uma auditoria efetiva, cobrando os motivos que levaram a não dar resultado. E aí veio a minha surpresa quando um diretor do INEP me falou que não era possível fazer uma régua. Eu falei, por quê? Porque você está desconsiderando as diferenças sociais. Eu falei, não estou não. Estou querendo justamente ver onde é que tem as maiores carências para justificar disponibilizar mais recursos. Mas desde que tenha carência, mas esteja empenhado em melhorar essas carências. Por quê? Eu, na casa da minha avó, quando eu era pequeno, o chão era de chão batido. Tijolo. Morei em casa de tijolo. Mas eram limpas as casas. Então não é porque você não tem recurso que você não vai tentar mudar essa realidade. Como é que você está fazendo para vencer as dificuldades? Se estiver demonstrando que está interessado nisso, vamos ver onde é que está precisando e vamos direcionar mais recursos. Aí você tem justificativa para isso. E eu quis saber mais detalhes, e daí foi a hora que eu vi que, apesar de ter criado um indicador maravilhoso, ao definir as metas para esse indicador, o governo estimulou e estimula a perenização das diferenças sociais no Brasil. E eu estou falando isso para que outras pessoas entendam e vejam que a gente não vai conseguir mudanças enquanto tiver esse tipo de defeito nas coisas.
E que defeito é esse? Em 2005, começou o estudo do IDEB, em 2007 ele foi apresentado efetivamente. A primeira prova foi em 2005. E aí, olha só, foi criado meta a cada 2 anos até 2021. E como é que eram essas metas? Meta por estado, por município, separando escola privada e escola pública. E pasmem que a meta para a escola privada partia de 5,9 em 2005 para 7,5 em 2021. A meta da educação pública partia de 3,6 em 2005 e chegava em 5,8 em 2021. Isso para os anos iniciais, de primeira a quinta série. Isso quer dizer o seguinte: primeiro, eles estavam prevendo quase 20 anos para que a educação pública atingisse o índice que a educação privada já ia ser cobrada em 2005. Essa é a primeira coisa. A segunda é que, enquanto o jovem de uma escola privada está sendo cobrado e estimulado para atingir um desempenho de 7,5 em 2021, era crescente. 5,9, 6, 6,4 tal, 7,1 lá em. Esse aqui é o real. 6 em 2007 é meta. A meta de 6 a 7,5 é. E é crescente. O da educação pública era estimulado e cobrado por uma meta 2 pontos abaixo. E aí eu falei, isso é um absurdo. Porque vocês não estão considerando diferença social, vocês estão gerando diferença social. Por quê? Professor, diretor, prefeito vai estar buscando atingir a meta que vocês estabeleceram. Ah, não, a meta é meta, mas você pode buscar mais. Só que é lei do mínimo esforço. Ninguém busca mais do que é exigido. Ainda mais quando você tem a tal da progressão automática. O IDEB, que deveria estimular, passou a ser uma prova que faz a cada 2 anos e que a nota que tirar não faz diferença, porque não tem nenhuma cobrança. E aí eu fui questionado, né? Uma coordenadora do FNDE que trabalhava comigo, nós voltamos dessa reunião e ela me questionou: professor, o senhor não está desconsiderando as diferenças sociais? Eu falei, tá, vamos ver se eu estou. Você tem filho? Tem. O seu filho, vamos pegar seu filho que está com 16 anos, está fazendo colégio. E você, trabalhando no FNDE, você se preocupa com a educação do seu filho. Vamos supor que ele está na educação pública. Que também tem essa coisa. Quem trabalha na educação pública normalmente põe seus filhos para estudar na educação privada. Mas não é o caso agora da discussão. Falei, seu filho, você acompanha desde o primário lá, e seu filho sempre foi o melhor aluno da escola. A sua esperança é que ele termine o colégio com 17 anos, 18, apto a ser um cidadão, porque você sabe que 47 milhões de estudantes que tem na educação básica brasileira, só 7 milhões vão para a educação superior. 40 milhões vai viver com o que aprendeu até o 2º grau. Então você espera que seu filho esteja apto a viver com o 2º grau. Você
espera que seu filho esteja apto para prestar um vestibular e, se ele puder ser um dos 7 milhões que vai estudar, passar no vestibular. Ou prestar um concurso público e trabalhar num bom emprego. Ok. Seu filho termina o colégio, não passa no vestibular, não consegue arrumar emprego, não passa em concurso. Uma decepção para você. Você olha e fala, como que o melhor aluno não consegue? Eu acho que ele colava, me enganava. Não. Você, como 99 ou mais por cento das mães brasileiras e pais, desconhece que a avaliação da educação brasileira está fazendo com que seu filho, que estuda naquela cidadezinha periférica de Brasília e tal, onde, por questões sociais, a meta do IDEB no ensino de primeira a quinta série era 2 pontos abaixo da escola privada. No ensino Espera aí que aconteceu alguma coisa aqui. Apagou uma luz minha aqui, eu não sei porquê. Acendeu de novo. Que é o de 6º a 9º, o seu filho estudava numa escola pública em que a meta era 5,2 para 2021 e para a escola privada 7,3, 2,1 ponto acima. Na sua escola, 2,1 abaixo. E ele fazia colégio e a meta para a escola privada era 7 e da escola pública era 4,9. Então, o que quer dizer isso? Que o seu filho era o melhor aluno, mas de uma base 2 pontos inferior em 7. Isso dá 30% abaixo. Como é que ele vai competir? Porque depois que se formou, não vai ter mais isso. Esse veio da escola pública, como ele foi menos cobrado, eu tenho que relevar porque ele vai ter condições inferiores de produzir. E aí justifica temas de outras discussões nossas. Por exemplo, por que precisa ter cota para quem vem de escola pública? Por que tem cota para não sei o quê? Por quê? Quando eu crio uma aberração dessa, eu tenho que depois pagar socialmente. Ao invés de eu investir para que a educação básica forme pessoas bem formadas e elas vão competir de igual com as outras, eu assumo a diferença. E ao assumir a diferença, depois eu falo, mas então, tá vendo? O coitadinho não teve condições. Espera aí. Isso acontece se a disponibilidade de recurso não fosse a mesma. Se a educação pública não tivesse mais recursos do que a privada para investir. Porque na educação privada, os pais pagam, mas o professor recebe, imposto é pago, é tudo pago, e tem um dono da escola que quer ter lucro. Se ele não estiver tendo lucro, ele fecha a escola e vai abrir outro negócio. Então, primeiro, na escola privada, professor é lei de mercado. Se ele não estiver dando resultado, ele é demitido. O salário dele é do mercado. O investimento o empresário faz o que é necessário. E se um aluno quebra alguma coisa e estraga alguma coisa, o pai é chamado para pagar. Os professores têm que estudar e aprender a ensinar, porque senão ele não fica.
Não tem dinheiro do governo para fazer formação de professor. Eu conversei com donos de escola privada, que o professor entra, ele faz uma avaliação, vê as deficiências e ele começa a formar o professor, porque o professor chega com deficiências hoje. Mas se ele não der resultado, o pai não vai querer pagar. Como é que eu vou pagar para uma escola que não tem diferença da escola pública, meu filho não passa no vestibular, não tem conhecimento, nada. Então só paga por causa disso. Ah, mas o jovem de família mais simples é menos inteligente. Balela. A inteligência está associada a estímulo. Recentemente eu vi um post aí até no Instagram, um professor falando sobre o QI, coeficiente de inteligência, que é o indicador, que foi definido alguns parâmetros. E o QI 100 é o QI médio, normal. Quem tem QI abaixo de 100 precisa estudar mais, ser mais estimulado. Acima de 100, ele tem maior desempenho. E fizeram um teste na Inglaterra. E na Inglaterra chegaram à conclusão que a média é 100 na Inglaterra. A média é 100. Tem variação para baixo, para cima? Tem, mas a média é 100. Aí fizeram no Japão. A média deu 113. Pô, chegaram à conclusão que a educação japonesa é melhor do que a inglesa. Em 13 pontos. Por quê? Porque a educação é que faz a evolução do QI de inteligência. Quanto mais estímulo, maior é esse indicador. Então, a conclusão que chegou dessa pesquisa tinha mais dados e tal, mas eu estou simplificando, é que a educação japonesa estimulava mais e, consequentemente, o QI médio no Japão era 13 pontos percentuais em relação à inglesa. Fizeram essa avaliação no Brasil. Deu 87. E chegaram à conclusão, então, que o Brasil tem 13 pontos percentuais abaixo do QI médio inglês. Chegaram à conclusão que nossa educação não estimula o conhecimento. Não promove o conhecimento. É isso. Então, a inteligência está associada ao quanto de estímulo você dá. Se você está estimulando, atingiu 5, opa, tá bom. Ninguém vai fazer força além disso. Então, o IDEB é uma ferramenta importante, tem falhas de concepção, tem falhas de avaliação, por causa dessa normalização e multiplicação pelo índice de aprovação, quando a aprovação é automática em muitas escolas. Então, a escola pode dar uma camuflada nisso, monta aquele grupo lá, esqueci, conselho de classe, aprova os alunos, coitadinho, tal, e vai sempre com coitadinho. E o mundo, a vida, trata o coitadinho o resto da vida como coitadinho, dando cesta básica, só ajudando, ao invés de ter ensinado a pessoa a pescar, a criar sua própria condição de subsistência. E o pior, se a gente não gastasse com a educação, aí tudo bem. Mas nós gastamos 6% do nosso PIB. O mesmo percentual dos países desenvolvidos. Então, onde é que está o problema? O problema está em que tem um monte de estudioso aí, entendido, discutindo, e não olha para a realidade. Não adianta pôr mais dinheiro na educação se o dinheiro estiver sendo mal empregado. Não adianta pagar mais para o professor se o professor não está sendo preparado para dar aula adequadamente, se ele não é cobrado por atingir as metas. Então hoje, eu não sei quanto tempo já temos, né? Mas hoje o nosso tema era esse.
E eu espero que mais pessoas acompanhem nossa discussão e estimulem essa reflexão sobre a educação. Eu tenho dado palestra em outros estados, outras cidades, conversado com professores. Na minha cidade, já ofereci para o prefeito anterior para fazer alguma coisa, para o prefeito atual, secretário de Educação das duas gestões, desde que eu fui para o MEC, eu falo sobre isso. E existe uma venda na frente do olho das pessoas, esperando que uma varinha de condão bata na cabeça do brasileiro e todo mundo fique melhor preparado para competir, para entender o que acontece à nossa volta. E aí, manipulação o tempo inteiro. Vamos dar mais dinheiro para a educação. Sabe o que é isso? Mais dinheiro para beneficiar alguns poucos. Porque chegar mesmo para mudar a realidade de quem precisa mudar a realidade, está longe disso. Nós estamos vivendo uma transição em que os pais não estudaram. Mas ainda é assim? Em que a gente ainda tem analfabetismo funcional acima de 80%, 85%. E estamos brincando de educar. Brincando. E meus 35 anos quase 40 anos que eu dou aula, desde aula particular até universidade e pós-graduação, eu estou vendo deteriorar a educação a cada dia. Influenciado por vários fatores. E quando eu tento promover a discussão, isso é muito complicado de mexer. Ninguém quer mexer com isso. Se não for o cidadão que começa a cobrar na escola que seu filho está, é um problema. Agora, por exemplo, aqui, eu estou vendo vários nomes conhecidos e agradeço por estar acompanhando, ter paciência de escutar o Arcione falando. Mas é um nível que está participando aqui em que a maioria ou já estudou seus filhos em boas escolas, ou estudou na época que a escola pública era de qualidade, ou hoje está ajudando a estimular os seus filhos a colocar os seus netos em boas escolas. E daí as boas escolas são as privadas. Primeira medição de resultado. Henry Ford, quando mudou o sistema produtivo no mundo, o carro era um objeto de luxo que só os ricos tinham. E ele mudou o sistema de produção e falou assim, o carro não tem que ser um objeto de luxo, ele tem que ser alguma coisa para todos. Meus funcionários têm que ter condição de comprar carro. E ele avaliava se os funcionários da Ford tinham um carro da Ford. Então, quer fazer a primeira avaliação? Vai na escola que seus filhos estão estudando, seus netos, e verifiquem onde os filhos dos professores estão estudando. E se preparem para uma surpresa. Existe um percentual significativo em que os filhos estão estudando em escola privada. Poxa, mas se eu mesmo não valorizo o que eu tenho, eu não acredito, é porque eu mesmo não estou dando tudo o que eu posso para melhorar a educação. Isso vale para todos os níveis. Onde meu filho está estudando? Eu confio na instituição que eu trabalho? Ok, muito obrigado.
Por favor, passe o link dessa apresentação para outras pessoas. Vamos multiplicar esse assunto. Me mandem mensagem dando sugestões, críticas, pedindo mais esclarecimento. É assim que nós vamos conseguir promover isso. Eu posso hoje eu tenho tempo para isso. Eu já não trabalho mais 3 períodos na minha vida. Que eu via tudo isso e tinha pouco a fazer. Agora eu tenho tempo. Vamos discutir essas questões. Vamos sair dessa vida daqui a alguns anos, olhando e falando, poxa vida, eu vi acontecer a deterioração da educação brasileira e participei da retomada de uma educação inclusiva, verdadeira no país. E não uma educação para reproduzir uma escravidão. Não escravidão com grilhões, não. Essa é abominada por todos nós. Mas é uma escravidão pela ignorância. Uma escravidão de pessoas que não sabem o que acontece à volta e é manipulada como uma bola sendo jogada de um lado para o outro. Passa pela vida sem nem querer entender as coisas, né? Eu escuto de algumas pessoas mais simples, não adianta fazer nada, isso não vai mudar. Porque ela não consegue nem entender como é que ela pode mudar isso. Já agradeci mais de uma vez, agora é verdadeiro, vamos encerrar. Agradeço a todos por ter acompanhado e agradeço ainda mais se repassarem para outras pessoas. Boa tarde, obrigado, até a próxima.